Vamos para o feedback do Levi do Zap, o nosso famoso Levi dos teclados aí, que disse o seguinte: a minha maior dificuldade sempre foi pintar sem auxílio de linhas. Esse é o primeiro desenho que eu fiz em 8 meses que é deste tipo. Minhas maiores dúvidas foram quanto aos tons de pele e como a backlight iria se apresentar graficamente na peça. Show! Tem algumas dúvidas bem legais aqui que a gente pode pegar, que seriam, quais são as dúvidas principais então? Como tirar linha de desenho, isso é uma dúvida muito interessante, eu tenho algumas dicas para isso. A galera que não consegue pintar sem linhas, né? Isso é bem legal da gente conversar. E alguns os segredos para tons de pele, né? Para cor e pintura de pele humana. Isso é uma coisa interessante da gente abordar. E você também falou aqui sobre a backlight, então eu vou tentar trazer um pouquinho desses tópicos ao longo do feedback. Eu acho que não vai dar para abordar todos eles, porque são muitas coisas, mas acho que vale uma reflexão geral sobre esses 3 pontos, tá? Essa personagem é a Makima, que vocês estavam mandando no chat. Ela é personagem do quê, gente? Só pra eu entender aqui. Makima do Chainsaw Man, é isso? Ela é má? Só pra eu entender. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, ela aparentemente... Não dá spoiler, viu? Não dá spoiler no chat, não. Chainsaw Man. Animezada. Beleza. Seguinte, mano. Vamos lá, então. Ela é uma canalha. Ela é misteriosa e manipuladora. Ele é dissimulada. Ela dá medo. Caraca, vocês estão fazendo o quê? Bordão de novela? Porra é essa? Tinha que estar no BBB? Ok, vamos então arrumar a pintura dessa canalha aqui do Chainsaw Man. Seguinte, então, vamos pro primeiro tópico, que seria ali como pintar sem linhas, né? Na minha percepção, tem um grande motivo pelo qual as pessoas não tiram linha, que é porque a linha, ela faz o papel de uma coisa que a gente chama no desenho de oclusão, tá? Nem sempre a linha faz parte de oclusão. Oclusão, basicamente, é aquela parte da sombra aonde não bate luz de jeito nenhum. É a parte mais escura real da sombra, sabe? Então, se você fizer o exercício de juntar aí seus dedos, você vai ver que forma uma linha entre os seus 2 dedos que a gente chama de oclusão, que é onde a luz não bate, ok? Então, se você perceber essas linhas, geralmente fazem o trabalho que a oclusão faria. E se você pintar uma peça colocando só luz e uma cor simples na sombra e tirar ela, você vai perceber que vai faltar alguma coisa, você vai sentir falta daquele valor mais escuro separando 2 elementos. E isso é uma oclusão. Mas também não precisa ser apenas uma oclusão, tá? Na maioria das vezes mas às vezes é falta de contraste entre 2 áreas, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui no geral, mas pode ter certeza que pode ser falta de contraste e oclusão. No caso da oclusão, também tem a ver com falta de contraste. Então, no geral, é só você trazer um pouquinho mais de contraste em algumas áreas e soltar um pouco essa mão da linha. Ajuda bastante você fazer exercícios de observação da natureza, né? A pintura de natureza morta, ou still life, que é uma coisa que eu particularmente adoro. Vocês estão ligados já até pelo workshop, né? Mas também tem uma outra coisa que é o conhecimento de como a luz funciona. Isso vai ajudar bastante você a criar peças mais não quero dizer realistas, né? Mas mais corretas, digamos assim, sabe? Porque às vezes a linha também faz o papel de uma sombra projetada, sabe? Então, uma coisa que seria legal nesse momento aqui, ó, eu vou fazer um pequeno paintover só pra gente tirar algumas informações pra poder depois trabalhar um pouco melhor nelas, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, assim, observando a sua pintura como um todo, eu percebo que você está criando muitos valores na pintura, da sombra, e o que está acontecendo é que você está gerando alguns contrastes que não são tão interessantes para o que você quer fazer mesmo, sabe? Acaba gerando alguns volumes meio desnecessários. Percebe que essa sombra que você fez, ó, aqui, ó, ela tem esse formato? Não sei se vocês conseguem reparar nisso, ó. Porque ela tá meio manchada. Sombra, especialmente quando você tá pintando um anime, é interessante que você tente deixar um pouco mais, especialmente quando a gente tá lidando com pele, um pouco mais liso, um valor mais simples, mais agrupado. Então todas essas manchas aqui, ó, essa mancha,
essa mancha, essa mancha, essa mancha. Tudo isso vai criando pequenos contrastes dentro de uma área que deveria ser simples, bem simplificada. Então, na dúvida, simplifica o seu valor, tá? É importante que você também faça estudos, né, de pintura de forma simples, como esferas, cilindros, caixas, que sempre vai ajudar bastante a você entender esse conceito que eu tô falando aqui, tá? Mas, ó, vou dar um exemplo na pintura que eu tava fazendo da Narida. Eu não terminei essa pintura ainda, mas percebe como na área de sombra a gente não tem muitas manchinhas, muitos pequenos contrastes. Não precisa ser só no rosto, não, ó. A área do cabelo dela, ó, também tem áreas grandes de valor bem unificado, como se fosse um valor só. Se você observar em questão de... na escala de cinza, ó, você percebe como é simples? É uma área grande e simplificada para os seus valores poderem brilhar, sabe? É um valor, digamos, interessante, né? Uma forma de valor interessante é quando você não cria tantos ruídos, assim. É uma coisa que eu falo bastante no meu workshop, né? Ó. Quando você não tem tantos ruídos que ficam fazendo pequenos microvolumes, pequenininhos aqui. A gente tem que pensar isso como uma forma mais simples. Então o que eu vou tentar fazer é suavizar bastante essa região, assumindo que você quer manter um pouco da estética de anime, né? Que você não quer fazer isso super realista. E até na forma realista, valores simples são super bem-vindos, entendeu? Então qual que é a dica aqui, ó? Nessa primeira passada. Pincel grande, cara. Pincel grande. Não pinta com pincel pequenininho. Isso geralmente cria muito ruído e imperfeições nos seus valores que não são bem-vindos necessariamente, entendeu? Então, ó, vamos só suavizar. Depois eu volto com a boca ali. Ó, vou suavizar tudo. Então, você provavelmente na primeira impressão que você vai ter é de que eu tô estragando tudo que você fez. Então já peço perdão. Peço perdão. Essa luz que tá vindo aqui, ó, eu vou tirar, tá? Eu vou tirar porque depois eu vou mostrar certinho como a gente consegue contraste para destacar o rosto dela sem precisar gerar aquela luz, porque aquela parte da luz ali, ela não existiria nesse caso aqui, tá? Porque a luz, ela tá vindo... Se ela tá pegando nessa região do rosto, é muito difícil ela pegar nessa parte aqui do outro lado. Então se a luz tá aqui, ela não vai pegar aqui, entendeu? Isso porque só pegaria aqui se ela estivesse rebatendo numa parede e depois voltando, ok? Então eu vou limpar um pouquinho mais esses valores. Então, o segredo é você pensar simples. Por mais contraditório que isso pareça, é pintar simples, cara. O simples geralmente é mais interessante. Então, pincel grande e pensamento simples, né? De unificar esses valores, ó. E isso vai funcionar para qualquer coisa, tá? Não é só para pele humana nem nada assim, ok? Tá liberado usar soft brush. O mais importante no soft brush é você perceber as transições, né? Então você percebe que ela tá parecendo que tá brilhando um pouco, né? Isso é porque as transições elas não ficaram muito boas aqui do rosto pro cabelo, por exemplo. Mas tudo bem. Como ela tá na sombra aqui, eu vou também escurecer um pouquinho essa região. Ó, vou dar uma simplificada aqui. E eu vou fazer uma coisa que você provavelmente não vai gostar muito. Tá? Que é tirar essa luz do nariz, cara. Porque se a gente vai trabalhar com uma luz vinda de trás... e a gente quer manter o rosto dela nas sombras... então eu acho que é importante que o rosto dela permaneça nas sombras. Entendeu? Aí eu vou fazer uma outra coisa que você também não vai gostar. Eu vou tirar os olhos... mentira, eu não vou não. Tô brincando. Calma, não briga comigo. Calma. Calma. Eu só vou dar uma limpadinha, ó. Tá vendo que tem muitos... esse brilho dos olhos aqui, eles estão muito fortes também, ó. Especialmente porque a gente tá em sombra, né? Então eu vou também reduzir um pouco o contraste que tá aqui. Eu vou tirar o contraste, porque ela tá toda na sombra. A gente não tem uma fonte de luz iluminando essa parte de baixo do olho dela.
Porque dessa forma, meio que a gente escurecendo o que tá em volta dessa parte interna do olho, a gente consegue criar mais contraste, sacou? Então eu vou até escurecer essa parte do olho aqui, ó. Ó, vou escurecer um pouquinho essa parte do olho, para que quando a gente... Opa! Para que quando a gente ilumine um pouco mais essa parte interna do olho, ela pareça mais clara. Ela vai dar mais a impressão de que tá brilhando, assim, sabe? Ó. Então eu tô limpando aqui os seus valores um pouco. Ó, como tá mais limpo, tá? Agora eu vou criar uma nova layer e eu vou fazer a nossa oclusão que vai entrar no lugar da linha da boca, tá? Então vamos lá. Eu vou usar uma cor, um marrom bem saturado e bem escuro, ok? Geralmente funciona super bem para oclusão, esse marrom. E eu vou usar um pincel que ele é bem suave nas bordas, mas ele tem um meio um pouco mais forte, ó. Esse pincel que eu tenho aqui, que eu gosto bastante. Eu acredito que ele tá no meu pacote de pincéis que você pode baixar aí do chat. É só entrar aí no chat da Twitch e digitar exclamação brushes, tá? Eu acho que tá, não tenho certeza absoluta. Mas ele é muito bom pra isso, ok? Então, ó, você vai perceber que agora a linha meio que virou um buraco mesmo, né? Que seria a boca aqui. E a gente pode também brincar, vai depender muito de como você quer fazer isso, mas você pode selecionar metade da boca e fazer essa parte de cima ser os lábios dela, se você quiser colocar um pouco, né? Às vezes você não quer, então vai depender muito do estilo que você estiver pintando, né? Existem alguns estilos de anime que eles sugerem um pouquinho o lábio, né? Então você poderia tentar trazer, sabe? Isso. Ó. Mas sempre com valores simples, ok? Sempre com valores bem simples, ó. Olha a diferença da boca antes e agora, ó. Agora eu vou fazer o nariz. O nariz, agora, esse é o mais difícil que tem nessa linha de anime que você faz uma pintura um pouco mais realista. E vai depender muito de caso para caso. Mas a gente pode também fazer a mesma ideia de colocar uma oclusão aqui, ó, que faça o papel do valor inferior do nariz, tá? E não só isso, mas você pode também trazer um valor mais escuro nessa parte aqui, ó. Levemente mais escuro, porque a gente quer sugerir só que ela tem o nariz. A gente não quer fazer um nariz realista aqui, né? Pelo amor de Deus. E eu vou usar esse pincel suave porque a gente tá numa área de sombra e na sombra, naturalmente, as nossas transições são mais suaves do que na área de luz, ok? Eu não quero chamar tanta atenção, então não vou criar tanto contraste. Eu só quero sugerir que tenha algum volume aqui, tá? Ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou só... mudar um pouco a temperatura aqui dos olhos, só porque eu acho que tá muito fria pra sombra. E isso tá me incomodando um pouquinho. E escurecer um pouco também, um pouco mais. Ok? Eu vou também voltar um pouco com a luz. Eu vou voltar um pouco com a área de sombra aqui no cabelo dela. Vou voltar tudo que você fez, porque aí a gente vai trabalhar com a luz de recorte de uma outra forma, tá? Aqui já tá bom. E eu vou trazer também um pouco dessa mesma cor da sombra, ó. Vou trazer pra baixo também pra tirar um pouco desse aspecto bem preto. Ok. Aí... vamos pensar agora na luz, tá? Antes de eu continuar, vamos só pensar um pouco na luz. Se a luz está vindo lateralmente, quer dizer que vai pegar nesse cabelo, provavelmente vai pegar nesse cabelo, e aí a gente pode exagerar um pouco a diferença de valor. O cabelo dela é vermelho? Bem vermelho, né? Ou é rosa? É quase um laranja ali, né? É tipo essa cor aqui, ó.
Acho que é tipo essa cor. A gente, então, assumindo que a luz vai... Vou até... Desculpa, vou até usar um outro pincel aqui, um pouco mais texturizadinho. Mas voltando então. Assumindo que a luz vai bater aqui nesse cabelo, nessa mecha do cabelo dela, e isso aqui é uma coisa sólida, a luz ela vai ser interrompida de bater em outras áreas do rosto dela. Então, tá faltando um pouco de sombra projetada no rostinho dela. Tá vendo essa área toda iluminada aqui, ó? Ela tá iluminada meio que sem nenhum motivo, saca? E aqui também, ó, tá muito próximo. A gente precisa de mais sombra projetada, então eu já vou voltar nisso. Então, é só pra continuar. Isso aqui vai ser unificado com o resto do cabelo dela, que também precisa pegar luz, ó. Então, no caso, a gente não vai ter uma forma de luz como você tinha representado aqui, ó, que ela é meio dividida em compartimentos menores. A gente tem que pedir pra... A gente tem que pensar... Pedir não. A gente tem que pensar aqui essa fonte de luz como algo que, de novo, é a mesma ideia dos valores da sombra. Um valor grande e simples da área iluminada já ajuda bastante essa percepção de que tá iluminando, tá vendo? Ó? Uma área grande. Ó. E aí, eu percebo também que você acabou acinzentando bastante essa fonte de luz aqui, ó. E tudo ficou meio cinza, né? Sendo que o cabelo dela, se bater uma luz branca no cabelo dela, ele vai refletir todas as cores. Então vai ter meio que a cor base do cabelo dela, sabe? Então cuidado com essas fontes de luz muito acinzentadas na hora de representar luz. Porque luz, ele traz a saturação das nossas cores, né? Ele não esconde. Então isso é um problema acarretado provavelmente porque você clareou usando branco. Sempre que você usar branco para clarear uma cor, você vai naturalmente acinzentar as suas cores. Então, ao invés disso, pensa realmente qual é a cor da sua fonte de luz e como que essa cor vai interagir com o seu personagem. Ó, então aqui eu vou parar por aqui e a gente vai projetar algumas sombras no rostinho dela e trazer de volta algumas ideias que a gente estava trabalhando anteriormente, ó. Então, para projetar a sombra, é a mesma coisa, ó. Vou selecionar essa região e vou projetar, ó, com o mesmo valor, tá? Por quê? Pele humana e qualquer coisa que você tá trabalhando nesses altos contrastes e textura, no geral, a gente vai trabalhar mais na transição da luz e sombra, tá? Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, porque esse é um feedback que acho que é bem... vai ser bem completo nesses fundamentos de pintura, né? E são coisas que você vai meio que pegando com o tempo também, sabe? Então, eu tô falando um monte de coisa, mas com o tempo você vai meio que pegando todas elas, tá? Aqui, como ela precisa parecer bem cansada, né? Então, aqui realmente vale a pena a gente escurecer um pouco, ó. Pra fazer uma olheira nela, né? E essa região toda aqui, ó, a gente pode esconder com o mesmo valor. Então a beleza dos valores é essa simplicidade deles, sabe? Você não precisa de muita transição, muitas coisas pra fazer um valor bem feitinho, sabe? Aí aqui também, ó, acabou ficando um pouco cinza. E a orelha também acho que tá um pouco complexa demais. Deixa eu ver como é que é no jogo. No jogo não, perdão. Na série, né? Ela não é tão complexa. Ela é uma orelha normal, né? Então acho que você pode dar uma simplificada, sabe? Pra não chamar tanta atenção. E, de novo, trazendo cores mais saturadas, ó. Eu tô fazendo uma cor base. Esconde a orelha com o cabelo. O subsurface nessa orelha iria ficar da hora. Eu vou fazer... Eu só quero preparar a imagem pra poder receber o subsurface scattering, sabe? Porque do jeito que tá, muito acinzentado, a gente não consegue trabalhar com os valores mais altos, né, da imagem. Quando a gente estiver pintando, você percebe que eu tô tentando trabalhar nesses tons médios aqui, ó, tá vendo? A área de luz. Depois eu volto com alguns efeitos, trazendo mais essa ideia de subsurface scattering,
de fontes de luz e tal, ok? Aí na transição a gente traz um pouco de saturação, ó. Vou criar aqui uma divisão. A orelha, tentando simplificar. Peguei uma referência, viu? Acho que vai sair melhor. Mas, ó, tentar sempre manter essa simplicidade dos seus valores é tão importante. Tão importante. Aqui, ó. Só ajustando um pouquinho. Porque tá vendo que tá com bastante contraste e uma certa confusão aqui do desenho também? Então eu tô só dando uma simplificadinha. E depois você vai ver que eu vou jogar alguns efeitos e ela vai brilhar bastante, assim, sabe? Ok. Nessa região toda aqui, ó, eu posso escurecer um pouco mais. Uma coisa que eu gostei que você fez é que você escureceu algumas áreas bem... pra deixar bem escurão. Então eu posso tentar trazer uma layer de darken aqui, ó. E com um pincel bem grande... vou escurecer bem aqui, ó. Mas com pincel grande, sempre, tá? Ó. Nunca com preto, tá? É sempre com uma corzinha um pouco mais saturada. Pintar com a cor preta... geralmente não funciona tão bem assim. Ó. Temos uma base. Agora a gente pode brincar com essa base, tá vendo? A gente pode brincar de várias formas. E ela ficou bem no escuro agora, o que é legal, né, pra essa ideia aqui. Então uma coisa que a gente pode fazer é... reforçar essa mesma luz nas outras áreas que estão faltando também, ó. Então o pescoço dela tá um pouco escuro em relação à fonte de luz. Então agora, meio que a gente vai começar, ó, só com a Lasso Tool, começar a trazer esse mesmo brilho, ó, para as outras áreas. A blusa dela é branca, então tem que estar mais claro do que qualquer outra coisa. É branca? É branca. Ó. Pelo menos esse valor mais lateral aqui, ó. Esse plano mais lateral, ó. E aí a gente começa a selecionar os planos que são iluminados por essa fonte de luz que tá vindo de trás. Ó. E com um pincel bem grande, a gente vai criando essas planificações que, no final das contas, ajuda bastante a ideia de que essa luz tá vindo de trás, né? Que tá dando esse brilho e tal. Ok? Agora, eu vou criar uma layer de Linear Dodge e eu vou colocar um pouco de brilho nos olhos dela, ó. Pra parecer que ela tá realmente bem macabrona aqui, ó. E como agora o rosto tá todo bem mais simplificado e todo em sombra, agora o olho dela fica muito mais destacado, ó. Ó que doideira. Eu vou só pegar um valor um pouco mais avermelhado e vou trabalhar na transição aqui, ó. Só na parte que tá em volta. Pra gente ter um pouco mais de variação de cor também, não só pintar de laranja. Então é laranja e quanto mais escuro ele vai ficando mais vermelho. Vou até usar um pouquinho mais, ó. Vou abusar, vou abusar. Aqui. Vou voltar com aquele laranja mais claro e bem no meio, ó. Vou usar e vou amarelando a cor, ó. Porque eu vou naturalmente clareando ela com amarelo, ó. Então, em vez de ir pro branco, eu venho do vermelho e vou clareando pro amarelo, tá vendo? Eu vou transicionando a minha matiz na hora de pintar. Por quê? O amarelo, ele é naturalmente mais claro do que o vermelho. Então, para eu clarear uma cor, se eu clarear em valor e também na matiz, eu clareio ele 2 vezes. Na lógica, assim, sabe? Clareio ele ainda mais. Não precisa mexer só no valor, você pode mexer na matiz também para clarear uma cor. Então é muito legal fazer isso, ó. Ó, que legal. Certo?
E aí, uma última coisa que você tinha comentado era sobre a pele, né? E como eu comentei, a pele, ela tem uma transição que se a luz bate nela, a gente vê uma coisa que a gente chama de subsurface scattering, né? Que é a luz entrando na nossa pele e como a nossa pele é levemente translúcida, ela entra na pele e depois ela meio que estoura dentro e depois sai, certo? Por causa da translucidez da nossa pele. É a mesma ideia de você observar ali, colocar a mão contra a luz, você vê a translucidez da sua pele de uma forma bem clara, né? E um jeito de fazer isso bem aqui no digital é usando uma layer de lighting, tá? Antes de fazer isso, eu só vou suavizar um pouco essa transição aqui, ó, porque eu acho que ela tá um pouco dura demais, pra gente sugerir que essa forma é um pouco mais arredondada. Ó. Tá? E aí eu vou usar uma layer de lighting, porque ele vai clarear só as minhas cores mais escuras do que a cor que eu escolhi. Ele não vai mexer nesse valor claro que já tá no rostinho dela. Eu vou pegar um laranjinha, delícia, e eu vou, de leve, com um pincel grande, tá? Eu vou só colocar um pouquinho de transição suave aqui, ó. Ó, vou usar um laranja um pouquinho mais claro. E eu vou também trazer esse mesmo subsurface scattering, ó, pra dentro da sombra, ó. Então eu tô meio que iluminando a sombra com a translucidez da pele dela. E a mesma coisa que dá pra gente fazer no pescoço, ó, que legal. Então no pescoço a gente pode também trazer um pouco dessa cor mais saturadinha, ó. Que agora parece que ela tá mais viva. Ó. E aí, na orelha, a mesma coisa. Na orelha, eu vou trazer primeiro esse subsurface scattering, mas eu também vou jogar essa luz direta, né? Porque agora ela tá muito escura, essa orelha. Comparado com o valor, né? Se você cerra os olhos, ó, a orelha ficou bem escura, né? Então eu vou trazer uma layer de screen. Vou selecionar aqui os meus planos que estão voltados para a luz. Então, seria esse plano aqui. Esse plano aqui. Deixa eu só voltar um pouco. Esse aqui e um pouco do lóbulo, talvez? Talvez fique muito com o lóbulo. Então eu vou fazer só esse. Vou selecionar um pincel grande e vou só, ó, trazer essa mesma luz, ó, para a orelha. Então a gente traz umas transições um pouco mais suaves. Eu estou usando a ferramenta de borrar. Aqui, ó. E temos uma orelha iluminada agora com subsurface scattering embaixo, ó. Por isso que eu estava falando que eu estava preparando a orelha, separando ela em dois valores para a gente simplificar os valores da peça, né? E agora a gente joga esse chablauzinho para a orelha ficar bem iluminada, né? Claro, você pode fazer o mesmo efeito também no cabelo, né? Se você quiser trazer um pouco mais de saturação desse vermelho pro cabelo, também é legal, sabe? Especialmente quando a luz é muito estourada como essa, você pode trazer, ó. E isso revive a ideia da cor do cabelo, ó. Porque você traz uma bordinha um pouco mais saturada só pro cabelo, ó. Também. Bem de leve, tá vendo? Então você trabalha na área iluminada, na transição e na área de sombra, tá? Vou só finalizar uma última coisinha, que é trazer um pouco dessa área de luz pra cá, ó. E, como eu tinha mencionado antes, eu não sinto necessidade da gente iluminar essa parte do rosto dela, tá? Mas uma coisa que você pode fazer... a gente tem duas opções aqui, tá? Uma delas é usar... Vou usar uma layer de screen aqui, tá? Não precisa ser ela necessariamente, mas eu vou iluminar a parede que tá atrás dela pra recortar um pouco melhor o rostinho dela, ó. Como se a luz estivesse entrando, tá vendo? Então isso já faz aquele efeito que você queria quando trouxe aqui uma luz, né, na bochechinha dela. E a mesma ideia de que essa mesma fonte de luz ilumina essa parte de cima, ó. E dá pra trazer um pouco desse efeito de brilho em tudo também, ó. Eu adoro fazer isso com layer de screen,
Eu pego uma corzinha e eu faço aquele efeito de bloom. Quando a luz está muito forte, parece que a luz ela não se contém na forma que ela deveria só iluminar e ela extrapola essa forma. Eu amo fazer isso. Vocês podem perceber que eu faço isso em todas as minhas artes. Mas sempre com pincel grande, tá? Trabalhando nas formas grandes. Sempre isso, tá? Isso é a coisa mais importante que você tem que tirar daqui hoje. Trabalhar com as formas grandes, ó. Porque uma pintura, pra ela parecer complexa, você não precisa pintar ela com muitos valores. Na verdade, as pinturas mais complexas que eu conheço, elas têm poucos valores. Sargent era super mestre nisso, né? John Singer Sargent. Mestre em pegar poucos valores, 2, 3 pinceladas e definir uma coisa extremamente complexa. Entendeu? E é isso. A outra sugestão que eu teria falado, que eu falei que eram 2, né? É de você voltar um pouco de luz mais fria no rosto dela, se você quisesse. Então você poderia, talvez, voltar com uma layer de lightning. Aqui, ó. E iluminar ela com uma outra fonte de luz, ó. É a mesma ideia que você estava fazendo, só que não é usando essa fonte de luz que vem da direita. Você pode fazer isso, ó. Ou iluminar a parte de cima com uma layer, com uma cor mais fria também pode ser. Mas eu não recomendo muito. Nessa imagem, eu acho que o interessante dela, a graça dessa imagem... Ó. Você pode voltar com uma luz fria, né? Como se o ambiente estivesse iluminando os planos que estão... Os planos superiores do narizinho dela, da bochechinha. Ela é fofa, né, gente? Pelo que vocês me falaram, ela é bem fofa, essa personagem aqui. E aí eu vou trazer umas transições mais suaves, porque estamos na sombra. Então sombra é sempre transições mais suaves. E aí no lábio superior, ó. Pouquinho só. Eu tô usando um azul bem acinzentado. É só pra passar uma impressão. Eu não quero pintar isso aqui realista, sabe? Eu quero manter aquela ideia de valores bem clean, bem simples, ó. Percebe? Bem simples. Mas isso já traria uma complexidade e separaria bem o rostinho dela do resto da imagem. Mas eu particularmente não acho que é necessário. Eu acho que fica um pouco exagerado. Eu prefiro que ela fique mais assim. Acho que ela fica bem mais badass, sabe? Algumas pessoas perguntaram se o olho não iluminaria a parte branca. Eu entendo o que você tá falando, mas nesse caso eu prefiro deixar escuro todo em volta dessa luz, para que a luz pareça mais clara do que ela realmente é. Entendeu? Em questão de valor, ela é clara, mas se eu começar a clarear em volta dela, eu vou perder o contraste. Então por isso que eu deixei escuro, tá? Mas é mais ou menos isso, ó. Vamos ver o antes e depois? Vamos lá. Ó, percebe como tem uma sutileza um pouco maior dos valores. Apesar da gente tirar a luz do nariz, eu acho que funciona melhor, sabe? Traz o rosto dela pra sombra. E eu acho que fica bem interessante. Claro que você pode adicionar algumas texturas no cabelo, fios e tal, mas no geral eu acho que já fica bem da hora assim a imagem, sabe? Belezinha? Levi dos teclados, o que você achou? Ajuda de alguma forma? Simplesmente virou outro desenho. Eu amei a ajuda e deu pra ver que eu tava pecando demais em usar pincel pequeno. É isso mesmo, cara. Nem acredito que é de graça, muito útil. Ah, valeu, mano. Valeu. Que bom que você curtiu. É isso, tá? Se você sentir que o pincel ele tá grande demais pra sua tela, usa a ferramenta de seleção para escolher as áreas que você quer pintar e aí você vai com o pincel grande, tá? Mas nunca pincel pequenininho, tá bom? Show de bola? Nice. Curti, viu? Curti fazer isso aqui.